caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor. Você é a causa da alegria de nós que fazemos a Rede Século XXI, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil, dar continuidade à catequese sobre o 8º mandamento da Lei de Deus, não mentir ou não levantar falso testemunho, que é a mesma coisa. No programa anterior, situamos 3 categorias de ofensas à verdade, que de certa forma se afinam: bajulação, adulação e complacência. Falamos no programa anterior já da bajulação. Hoje vamos falar da adulação. Segunda parte do parágrafo 2480 do Catecismo da Igreja Católica, e vejamos por que a adulação é um pecado contra a verdade. A adulação é uma falta grave se tornar cúmplice de vícios ou de pecados graves. Nem o desejo de prestar um serviço, nem a amizade justificam a duplicidade de linguagem. A adulação é um pecado venial quando apenas se deseja ser agradável, evitar o mal, valer uma necessidade ou obter vantagens legítimas. O adulador é aquele que implora, mas suplica de maneira humilhante, vergonhosa, porque suplica com o desejo de ser cúmplice dos vícios ou dos defeitos, dos pecados graves de uma pessoa. Eu vou dar um exemplo muito simples. A mãe sabe que o filho bebe. Isso é um grave pecado. Mas ela depende financeiramente dele. E aí, por causa do dinheiro, ela passa a suplicar, a pedir, e não tem a coragem de corrigir o filho e de dizer, para além da ajuda financeira que você dá para a casa, além de depender financeiramente de você, eu tenho a obrigação de lhe dizer que esse vício é péssimo, que esse seu comportamento é indigno, é um pecado e você precisa de tratamento, seja lá do que for. Ao invés, ela não faz isso. Ela se torna, com seu silêncio, cúmplice do vício do seu filho. Ou aquele pai cuja filha ou cujo filho tem aquele péssimo hábito, seja em termos de palavras, de comportamentos, e ele silencia covardemente, omissamente, para não se indispor, e assim, diante de determinadas negligências do filho ou da filha, ele, na verdade, adula. Silencia quanto ao dever de corrigir o filho, ou então menospreza, faz pouco caso, não dá o devido valor àqueles pecados, àquele comportamento, e suplica e implora de forma humilhante, de forma vergonhosa, que o filho não faça, ou que o filho faça alguma coisa, esperando dele, à guisa de súplica, aquilo que o pai, na autoridade de pai, deveria impor e dizer: aqui não admito, aqui não tolero, aqui não permito, e assim por diante. Adular. O adulador, como diz o Catecismo da Igreja, é cúmplice do vício dessa pessoa, do pecado grave dessa pessoa, é, portanto, responsável diante de Deus. É um frouxo, é uma frouxa, é um covarde que se cala diante da obrigação, do dever imperioso de corrigir ou de dizer: aqui na minha casa, não.